Gente, eu decidi fazer o seguinte. Ao invés de passar o vídeo rodando aqui no meio da nossa videoaula, eu vou adicionar ele lá também na nossa sala de aula. E aí, assim, antes de assistir essa segunda parte da aula, eu peço que vocês assistam o vídeo que é Entendendo a Gerontologia, para depois a gente continuar aqui, tá bom? E aí, então, continuando. Geriatria, então. Definindo os objetivos da geriatria. Prevenir doenças, tratar doenças, detectar doenças, manter o funcionamento do corpo, cuidar de doenças terminais, características da fase idosa, manutenção da saúde na idade avançada. Então, sempre buscando de forma individualizada tratar o indivíduo idoso, tá? A geriatria. Dentro da prevenção das doenças, o que deveria se adotar em relação ao idoso? Tentar corrigir hábitos alimentares, corrigir falta de atividade física, porque a pessoa, não é porque é idoso que não pode se exercitar, a gente sabe que tem que manter o corpo em movimento, dentro das limitações, mas sim é necessário. Corrigir tabagismo, uso de drogas, obesidade, tudo isso, se o idoso é fumante ainda, tentar fazer uma conscientização nele, se está acima do peso, da mesma forma, fazer um trabalho de tentar fazer uma reeducação, como lá em cima, corrigindo hábitos alimentares, tentar trabalhar o emocional, o ambiente doméstico, tentar deixá-lo ele próprio para a locomoção do idoso, promover e estimular o idoso a ter o autocuidado, sabe? A ele mesmo ter uma certa autonomia nesse autocuidado, que a gente vai ver lá na frente também sobre isso. E estar atento, a gente, enquanto profissionais também da enfermagem da saúde, aos maus tratos e denunciar, tá, gente? Quais são as principais patologias associadas ao envelhecimento? Então, basicamente, o que a gente falou sobre o envelhecimento, né? Que é um processo dinâmico, que ele é progressivo, ele não para, então não tem jeito de dar um pause, um stop no envelhecimento. E o envelhecimento nada mais é do que a gente ter os nossos sistemas todos entrando em falência, né? E aí entra as nossas questões genéticas, os nossos hábitos diários, que vão interferir se a gente vai ter um envelhecimento, aquele termo que a gente usou no início, né? Senescência, a gente vai ter um envelhecimento natural, com essas falhas acontecendo lá na frente, essas falhas dos nossos sistemas acontecendo lá na frente, numa idade mais avançada, que é o normal mesmo, e às vezes nem aparecendo nenhuma dessas doenças, e sim questões mesmo do envelhecimento, da idade, ou por conta das nossas genéticas, por conta dos nossos hábitos, há algumas patologias que se instalam com mais frequência, né, no envelhecimento. E aí são elas, tá? Diabetes, hipertensão, questões articulares que envolvem osso, que a gente perde muita massa óssea, a mulher, por conta da menopausa, né, perde a proteção hormonal, então perde muita massa óssea. Doença de Parkinson, Alzheimer, alguns outros tipos de demência e depressão, gente. Então essas são as principais patologias que a gente deve citar em relação ao envelhecimento. Ah, Ive, mas depressão sim. Diante todo aquele contexto que a gente falou do idoso, de como que ele está inserido, do papel dele hoje em dia na sociedade, muitos vivem sozinhos, gente. Muitos são abandonados. Ou porque a família realmente não quer cuidar, ou porque a vida hoje em dia mudou e às vezes a família não consegue dar a atenção mais que deveria dar para o idoso, sabe? Então sim, o idoso se sente um inútil muitas das vezes, o idoso se sente um fardo, às vezes ele até é cuidado, mas ele se sente um fardo para a família, entra em depressão, então é um problema sério, uma patologia séria,
que acomete o idoso hoje em dia, tá? E aí, como que a gente tem que ter o olhar de cuidado com o idoso, né? Tentar trazer para ele o máximo de independência possível. Se ele consegue fazer algumas coisas, então vamos promover, vamos ajudar, mas vamos deixar ele ter uma autonomiazinha, vamos deixar ele ser um pouquinho independente. Então, se ele tem uma prótese dentária, se ele consegue ele mesmo escovar a prótese, lavar a prótese dele, vamos estar ali promovendo, assim, vamos estar incentivando ele a fazer isso, sabe? Vamos dar atenção, valorizar a opinião do idoso. Não é sempre fazer, descartar. Então, é um exercício diário de incluir o idoso, não é só na sociedade de modo geral, mas é na nossa vida, que às vezes a gente deixa de incluí-lo, né? E enquanto profissionais da saúde, a gente tem que ter esse cuidado, sim, de dar atenção, de ajudar quando for necessário, tá? Se ele consegue fazer, repito, se ele consegue fazer, se não traz nenhum dano a ele, vamos incentivar para que ele tenha a autonomia dele, a independência dele, porque isso faz bem para o idoso, tá? Vamos então tentar estimular uma dieta equilibrada, estimular a hidratação. O idoso tende a não beber líquido, não beber água porque não sente sede, mas desidrata com muita facilidade. Estimular o lazer, tá errado, tá, gente? Foi um erro de digitação aqui. Estimular o lazer, então sim, estimular o convívio com outras pessoas, ao contato com outras pessoas, levar para passear, se tiver condições. Aí falando em relação à enfermagem, tentar estimular o idoso a ter contato com outros idosos, tá? Estimular a atividade física, uma caminhada, se o idoso conseguir, tá? Tentar cuidar e conscientizar o idoso em relação às doenças que já existem, né, as patologias que já se instalaram, e tratar, e estar sempre fazendo o controle delas, conscientizando de como tomar direitinho os medicamentos, tá? Em relação à família, se possível, a gente tem que tentar fazer uma integração, a gente tem que tentar fazer com que o idoso se sinta inserido e que a família também acolha mais o idoso, tá? E tentar trazer o idoso para a comunidade. Se tem algum grupo, por exemplo, numa estratégia de saúde da família, da atenção privada, se tem uma palestra, se tem um grupo que se reúne para conversar, discutir algumas questões, então trazer esse idoso, estimular ele a participar de alguns grupos, de algumas oficinas, de trabalhos manuais, para que ele de fato se sinta inserido na sociedade, tá? E aí eu vou deixar para vocês aqui um questionamento. A velhice em si, gente, não é doença. Mas por que tantos velhos são doentes? Vamos pensar direitinho nisso? Então eu vou deixar esse questionamento para vocês e assistam o vídeo que eu vou deixar junto com esse, tá? E eu vou passar uma atividadezinha também para vocês, vou colocar lá no mural. Vou explicar direitinho e deixo lá com vocês. Um beijo, até semana que vem.